Boa noite, pessoal do primeiro ano não sei se vocês lembram, mas eu deixei essa questão para vocês, ou melhor, essas questões, na última aula de terça-feira, acho que foi dia 30 de junho, se não me engano. E hoje eu vou deixar aqui com vocês a correção dessas questões que eu passei, ok? Então vamos lá, a correção das questões. São questões de fixação, né? E o nosso conteúdo é novo. Vocês podem perceber que nós estamos trabalhando com a Mesopotâmia e aí, ao mesmo tempo que eu vou corrigindo, eu vou revisando, vou colocando coisas do conteúdo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, cite duas semelhanças entre as civilizações egípcia e mesopotâmica. Gente, primeira coisa, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. E aí já é uma das semelhanças que nós temos com a civilização egípcia. Porque foram duas civilizações que se desenvolveram à margem de rios, a mesopotâmica ao longo do Tigre e do Eufrates e a egípcia ao longo do rio Nilo, famosíssimo. Então, são duas civilizações que nós chamamos de hidráulicas ou de regadio. Então, aí já é uma semelhança. A outra semelhança é que, como forma de governo, essas duas civilizações adotaram a teocracia, ou seja, o governante ele assumia caráter de divindade, de Deus, de líder militar, etc. Então, são duas semelhanças entre as duas civilizações. Forma de governo, teocracia, e eram civilizações hidráulicas. 2. O que eram as cidades-estado? Gente, as cidades-estado foram uma organização muito importante para a antiguidade, certo? Estamos aqui estudando a antiguidade oriental e depois nós vamos partir para a antiguidade clássica com Grécia e Roma. Mas a princípio vamos ficar só nesses povos, mesopotâmicos e egípcios. Primeiro os mesopotâmicos, como eu comecei a apostila com vocês. Então, o que eram as cidades-estado? Cidades-estado era uma forma de organização administrativa, eram cidades autônomas, eram cidades independentes, eram cidades que tinham, como vocês podem ver aqui, ó, eram cidades que tinham suas próprias leis, sua própria moeda, seu próprio exército, sua própria lei. Veja aqui, ó, eu vou até grifar para vocês verem. Ó. As cidades-estado possuíam autonomia, por isso que elas também se intitulavam assim, né? Veja aqui, ó. E na antiguidade nós temos vários exemplos. Os sumérios, por exemplo, eles tinham várias cidades-estados, Ur, Uruk, Eridu, etc. Certo? Pronto. Finalizamos a questão 2. Questão 3. Caracterize, ou melhor, perdão. Explique como funcionava o modo de produção asiático. Gente, esse modo de produção asiático ele tem relação com a teoria marxista. Lembre que nós vimos alguns paradigmas historiográficos lá no começo da nossa unidade, ainda durante as aulas presenciais. E você vai pegar as características que estão aqui, ó. Esse modo de produção asiático, ele predominou do Oriente Próximo justamente nessas duas civilizações durante a antiguidade. Então, você tem aqui algumas características, então você vai escolher, vai fazer um resumo, certo? Propriedade da terra do Estado, a posse comunitária, ou seja, você tem os camponeses trabalhando no regime de servidão coletiva. Então, só pegar as características e colocar aí na terceira questão. E quarta questão, caracterize a civilização dos sumérios. Gente, os sumérios foram o primeiro povo, a primeira civilização da Mesopotâmia. Você deve entender os povos como uma sequência cronológica, né? Sumérios, acádios, babilônicos, assírios, e depois a gente vai entender mais ou menos quando tiver todo o conteúdo dado. Então, os sumérios, eles foram os primeiros, né, a organizar uma civilização na Mesopotâmia, como eu falei. Eles tinham cidades-estado, eles criaram a escrita cuneiforme, isso foi muito, muito, muito importante para a antiguidade. E, além disso, né, eles foram grandes inventores, né, como eu falei, um exemplo da escrita cuneiforme. A mais conhecida cidade, né, depois que eles se fundiram com os acádios, era Acade, em homenagem ao rei, né, o Sargão I. Então, depois dos sumérios, nós tivemos os babilônicos, e aí é que vem a próxima questão, o que foi o Código de Hammurabi. Foi o primeiro sistema de leis conhecido na antiguidade. E aí, a lei de Talião era uma das partes desse Código de Hammurabi. Hammurabi era o rei da Babilônia e levou o seu nome, esse código. Então, o que significava esse olho por olho, dente por dente? Eu pedi para que vocês pesquisassem, mas eu já vou falar o que significa. Significa o seguinte, que pela lei de Talião, o agressor ele deveria ser punido com o sofrimento proporcional que ele causou à vítima.
certo? Então, por isso que ele recebia esse nome, olho por olho, dente por dente. Então, essa lei Talião, ela encontrava-se no Código de Hammurabi, que foi, como eu falei, o primeiro código de leis da antiguidade. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo aqui através do grupo. Podem mandar mensagem para mim no privado também. E qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.